Agora tem abertura agora. Ok. Sejam bem-vindos aqui. Ok, testando o som, testando. Ah. Sejam bem-vindos aqui a essa live extra e inédita aqui no canal Mistérios e Ufologia. A última vez que o Antônio Faleiro esteve aqui comigo, né, houve um problema com o meu microfone e a gente resolveu reagendar e retransmitir essa live aqui para vocês, né, para vocês não ficarem na mão. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, né, já vou colocar o seu Faleiro aqui na íntegra. Seja bem-vindo, seu Faleiro, boa noite, né? Tudo bem com o senhor, né? Igual eu falei pessoal aqui na quinta-feira, né? Deve ter acontecido algum problema com a sua internet, porque você não entrava online desde quinta-feira, né? Como é que tá o som aí, pessoal? Vinícius, Book, seja bem-vindo, Mila, Nariman, sejam todos bem-vindos. Deixem no chat aí, porque é bom a gente saber como que tá saindo o nosso áudio aqui. Seja bem-vindo, senhor Faleiro, a fala agora é totalmente sua. Boa noite a todos, eu agradeço pelo convite e estamos prontos aqui para dar alguns esclarecimentos ufológicos. Pode falar? Eu tô aqui na mão os dois livros do senhor Faleiro que eu tenho, que é o OVNIs no Folclore Brasileiro, Contatos em Passatempo, mostrando aqui para vocês, ó, um dos livros, né? E também, gente, o senhor Faleiro saiu na OVNI Pesquisa, né? Já vi o senhor Faleiro saiu com essa revista aqui, a edição número 9. O senhor podia contar para nós sobre o OVNIs no Folclore Brasileiro? Pode começar aí. Agora é com o senhor. OVNIs no folclore brasileiro surgiu da seguinte maneira. Em 1978, eu vi um disco voador durante o dia. Um guarda do Banco Real me chamou para ver o planeta Vênus. Foi no dia 24 de agosto de 78. Então, quando nós estávamos olhando o planeta Vênus, de repente veio um OVNI de cor cinza, do tamanho de um pneu de carro, sem ruído algum, e pairou sobre a cidade. Nesse momento eu gritei e todas as pessoas que estavam ali presentes, mais de 20 pessoas, todas viram o OVNI. E de repente ele alçou voo e desapareceu. Estava pairando sobre a cidade. A partir daí, eu resolvi perguntar às pessoas da zona rural se tinham visto algum disco voador, OVNI, etc. Elas sempre respondiam que não. Nós nunca vimos isso. Aí eu falei, a pergunta está errada. Aí comecei a perguntar sobre assombrações, e fantasmas e lendas. Aí o povo começou a me contar sobre uma lenda da Mãe do Ouro, do carro fantasma, da mula sem cabeça, que muitos já tinham visto. E eu vi que então tudo isso era OVNIs transformados em fantasmas e assombrações. E comecei a ler assuntos sobre
Fantasmas e Assombrações. Fui na Biblioteca Municipal e tirei um livro que chama Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo. E lá eu descobri uma descrição do Padre Anchieta, onde ele fala que os índios viam um objeto luminoso que os perseguia à noite e que chamavam de Ibaitatá, coisa de fogo. Coisa de fogo porque era uma coisa luminosa, era luz, mas naquele tempo, em 1560, não se falava em energia elétrica ainda. Então, a partir daí, eu fui procurando os mitos e lendas. Descobri o boitatá, a mula sem cabeça, que é um OVNI pousado, soltando fogo pela garganta, é um farol dirigido para frente. Descobri a Yara, Mãe do Rio, e outros mais, outras lendas mais que, na realidade, foram criadas por avistamentos de OVNIs. Como, por exemplo, aqui na região, tinha a lenda do carro fantasma. Era um carro que aparecia na estrada, vinha com os faróis acesos ou um farol aceso e de repente desaparecia. Na verdade, era um OVNI voando a baixa altura sobre estradas rurais. Isso foi visto por muita gente aqui. Que Em alguns loucura. lugares eles dão o nome de luz, outros lugares o nome de luz que a pessoa que morreu, luz do João, luz do Pedro, luz da Chapada, luz da Serrinha. Cada lugar cria uma denominação para esses avistamentos de OVNIs noturnos. Bola de É fogo isso também é aí muito mesmo. comum, né? Hein? Bola de fogo também é muito comum. E o povo sempre fala uma bola de fogo. Mas aqui na região onde eu moro, Passatempo, Minas Gerais, fala muito no carro fantasma, na Mãe do Ouro. Hoje já não se fala mais, porque eu mostrei a todos que tudo isso são aparecimentos de OVNI. A cidade toda já está sabendo que qualquer cidade, mesmo na zona rural, eu andei muito pela zona rural, fazendo reportagem com pessoas que tinham contatos, então divulguei tudo isso. Aqui o povo já sabe qualquer coisa à noite que aparece em forma luminosa é, na realidade, OVNIs. Nossa, a mula sem cabeça eu conheço a minha vida toda. Sempre ouvi falar. A mula sem cabeça é famosíssima. É uma das lendas mais... A mula sem cabeça é uma lenda antiquíssima. É lenda indígena. Os índios falavam no cavalo sem cabeça. Dois historiadores, acho que franceses, que estiveram aqui no Brasil na década de mais ou menos em 1800 e pouco, eles ouviram dos índios histórias sobre o cavalo sem cabeça, que os índios já contaram, era a mula sem cabeça. Na realidade, é um OVNI pousado daquele do tipo que raptou Vilas Boas, uma cauda fina, pousado sobre tripés ou 4 pés de aterrissagem e um farol ligado. Então dá a impressão de ser um cavalo soltando fogo pela garganta. À noite o cara vê aquilo, ele não vai esperar. Eu saio correndo. Vai ser besta. Então é isso aí, né? Quem mora em fazenda e roça tem muita história pra contar, mas muito. Eu só falo uma coisa pro senhor, o senhor acabou de contar, né, no começo da live, que o senhor viu, né, em 1958, eu acho, um OVNI, né, um disco voador. Eu, quando tinha 14 anos de idade, morava na roça, eu vi uma bola. Gente, é comum, porque não tem outra coisa pra gente falar não ser uma bola de fogo. Vim voando em frente da casa, na serra. Gente, você nunca esquece, é como se a maior estrela do céu viesse voando, nós pensamos que ela ia pousar, ela fez assim um círculo no chão e subiu pro céu. Gente, ufologia é isso, seu faleiro. A pessoa vê
presencia e quer saber o que é aquilo que nunca ninguém fala que é, que explicação que você encontra para esse tipo de coisa que você vê. Então, eu já vi real, gente. Nunca esquece, fica na cabeça. Fica na cabeça. É realmente uma bola de fogo, uma luz grande. Imaginem vocês, a maior estrela do céu voando na sua frente. Já o primeiro que eu vi foi em forma de bola de fogo também. O primeiro que eu vi foi em 1957. Eu estava aprendendo... Tipo esse aqui, não é? Do livro, ó. Carbunco. Eu estava aprendendo música, estava treinando violino no alpendre lá de casa. A cidade é pequena e a minha casa é na praça. Então meu pai estava debruçado numa mureta lá do alpendre. Aí ele gritou, corre aqui para você ver. Eu pulei, quando eu pulei assim, debrucei na mureta, passava atrás da matriz, na praça principal da cidade, atrás da matriz, uma bola de fogo, soltando fagulhas para trás, mas um troço grande, grande mesmo, maior do que um carro. Ela passou atrás da matriz e dirigiu-se para um local que chama Morro Grande e desapareceu. Foi a primeira vez que eu vi, em 1957. E o meu pai já acreditava em OVNIs. Ele já comprava livros, mandava buscar. Era mais difícil conseguir, mas conseguia algum livro sobre o assunto de escritores estrangeiros. Então eu vim acompanhando meu pai nas suas leituras, né? E li muito sobre disco voador. Quando foi em 78, como eu já contei, é que eu vi um durante o dia. Mas antes eu via muita coisa à noite, mas tudo sob forma de bolas de fogo, nuvens, né, esbranquiçadas e outras coisas mais. Depois, quando eu fui fazer as minhas vigílias, a partir de 78, eu tive a oportunidade de ver o OVNI pousado, soltando sondas, dele saía 2, 3 luzes, iam para longe, assim, depois, algumas depois de um certo tempo, retornavam para os OVNIs. Eram sondas que eles dirigiam. Uma vez eu estava numa moto, eu fui num lugar, me falaram que tinha um OVNI pousado no lugar. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei, realmente eu estava numa serra bem próxima da estrada onde eu estava. Eu parei a moto, deixei a moto ligada. E ele lá no topo da serra. De repente saíram 2 sondas. Uma desceu e foi para a direita. A outra veio na minha direção, parou assim a uns 30 metros e deu uma luminosidade tremenda. Nesse momento eu sozinho, era perto da cidade, né, o local, mas eu sozinho eu fiquei com medo, né? Virei a moto e pau nela e voltei para a cidade. Eu trabalhava no ginásio à noite, eu tinha saído do ginásio para ir lá ver, porque ligaram para o ginásio. Aí chamei o diretor do ginásio, mais umas outras 2 pessoas, e voltamos lá no local, mas não tinha mais nada. Mas a sonda parou no meio da serra e jogou aquela luminosidade toda para baixo. Nesse momento eu estiquei, né? É preferível ser um caçador do que a caça. O que o senhor tem a falar sobre Iemanjá? Iemanjá? Iemanjá, segundo dizem, é uma aparição, né? Pode ser até o facho de luz de um OVNI, né? No mar ou numa lagoa. Joga para baixo assim, dá a impressão de ser uma santa, uma mulher toda vestida de branco dos pés à cabeça. À noite o povo confunde muito as coisas e daí criaram essas versões. Já Iárias fala que é uma cabeça luminosa, então pode ser uma sonda que sai de rios, lagoas. Muita gente aqui já viu
sondas saindo de dentro de rios luminosos. Tem muito relato. Então, dizem que é a cabeça da Yara, né? Aquela coisa toda. Aqui como que ela é. Isso aí é o quê? Rapaz, da Yara. Hein? A parte da Yara aqui e do Iemanjá. Quantos livros o senhor já escreveu até hoje? Não é só esses dois, não, tem mais, né? O senhor acabou de escrever o último livro? Não, eu escrevi só esses mesmo. Eu escrevi Discos Voadores no Folclore Brasileiro, que foi publicado pela UFO. Esse é um livro que eu descrevo muito contatos em todo o Brasil, mas foi publicado pela UFO. Esses aí já foram publicados por mim mesmo, OVNIs do Folclore Brasileiro. Eu escrevi também Contatos em Passatempo. Nossa, esse de passatempo é show de bola. Eu quero que o senhor fale agora do Gafanhotão. Hein? O Gafanhotão, a gente acha massa demais esse disco voador aqui verde aqui, ó. Muito da hora, interessante. Gafanhotão é uma lenda paulista, né? Dizem que é um gafanhoto gigante, com pernas grandes e tal, né? Como gafanhoto mesmo. Na realidade, isso é a visão de um OVNI pousado, com luzes esverdeadas às vezes, né? Esse aí, a capa desse livro aí, é o primeiro avistamento que eu tive. Qual o passatempo? É esse o passatempo... aí. A igreja é daqui mesmo, e eu fiz uma montagem e botei essa luz aí na capa. Quantos anos tem essa igreja lá? Hein? Essa igreja tem quantos anos? Ela foi feita em 1700 e tanto, uma capelinha. Depois a igreja foi feita em 1850, por aí. Nossa, é muito antigo. Gente, eu acho impressionante as igrejas do Brasil, a quantidade de anos, a história que tem as igrejas católicas do Brasil é impressionante. Nossa, a cidade minha aqui, ela não é histórica, mas ela é muito antiga, porque era uma rota de bandeirantes. Os bandeirantes vinham de São Paulo e passavam por aqui. No seu livro Contatos em Passatempo, quantos relatos o senhor escreveu aqui? Porque tem muito relato aqui, gente. Vou falar desses relatos, tudo que está aqui é horas de assunto, né, seu Faleiro? Não, esses aí são relatos de pessoas, né? Que viram e tiveram contato. Tivemos contatos fascinantes aqui. Teve um contato do senhor que chamava Dico. O Dico morava na região do Tombadouro. Certa noite ele saía com a mulher dele e ele ficou escutando as eleições no rádio. Falou com a mulher, pode ir andando na frente, eles iam visitar um amigo, que eu te apanho. A mulher foi pela estrada, zona rural, né? E ele ficou. Quando ele saiu, ele viu uma luz que veio em direção a ele. Aquela luz veio e de repente apareceu um OVNI, formato assim de um helicóptero. Ele não era redondo, não, era formato de um helicóptero, tipo aquele do Vilas Boas. Ele veio e pairou pertinho de uma cerca de arame e jogando uma luz fortíssima no Dico. O Dico ficou apavorado, correu pela estrada fora, o helicóptero atrás dele, aliás, o OVNI atrás dele. Ele pulou numa sarjeta, tinha uma pedra, ele escondeu e ficou olhando. Aí começou a gritar por socorro, socorro, a mulher dele veio correndo e o OVNI subiu e desapareceu. Mas ele ficou apavorado. No outro dia eu fui lá fazer a entrevista com ele, estava com os olhos vermelhos, irritado, dor de cabeça. Foi um problema danado. Isso aí é o quê? A OVNI Pesquisa número 9, que o senhor também saiu matéria sua aqui, que eu tenho até no Facebook, né? Foto que o senhor colocou aqui, ó. O senhor Faleiro aqui, ó, também.
E também quero lembrar aqui para vocês, pessoal, segunda semana de outubro, o editor da revista OVNI Pesquisa estará aqui na live ao vivo com nós. Aguardem. E já está confirmado, dia 7 de outubro, João Marcelo aqui no nosso canal, né? Inédito também, dia 30 tem o Marco Aurélio e na outra semana o João Marcelo. Então, contando aqui, o senhor conhece algum caso de abdução? Hein? O senhor conhece algum caso de abdução? Algum relato de abdução? Não, na minha região aqui houve abdução, mas abdução de horas, não de dias. Uhum. Por exemplo, teve um caso aqui do senhor Zé Pires, ele foi abduzido. O cavalo dele desmaiou, todos os dois. Desmaiou às 11 horas da noite. Ele chegou em casa às 4 da manhã. Ele acordou quando o cavalo estava batendo com a cabeça na porteira do curral. Não lembrava de nada, né, imagino? Não lembrava de nada. E ele sentiu que o cavalo caiu também, foi desmaiado. Na hora ele sentiu que o cavalo ia caindo. Ele desmaiou os dois. O homem apareceu, jogou uma luz nele, desmaiou os dois. Ele chegou a fazer regressão? Hein? Ele chegou a fazer regressão? Não, não chegou não. O povo não gosta muito de fazer regressão, não? Quando fala em eu até sou hipnotizadora, eu já fiz show de mágica, sabe? Meu pai tinha um cinema, eu praticava mágica, então fiz show de mágica, fiz hipnotismo, até sei hipnotizar, mas o povo não vou deixar hipnotizar não. Mas é um sujeito... Que técnica que a pessoa tem que ter para hipnotizar alguém, o senhor Faleiro? Não é só a pessoa deixar. Tem que saber... Você tem que saber como é que você vai hipnotizar. Saber fazer dormir e acordar a pessoa. Você não pode deixar sugestões na pessoa. Por exemplo, eu falo, seu braço está doendo. Antes de ele acordar, eu tenho que falar, agora a dor desapareceu do seu braço. Senão, posteriormente, acordar, ele vai sentir dor naquele braço. Mas por que o senhor acha que a pessoa que é abduzida não a lembra de nada depois? O que eles fazem com a sua mente? Que você tem que fazer uma regressão? Gente, é todo o caso, é impressionante. A pessoa não a lembra. Ela não a lembra do que... É porque eles devem fazer uma hipnose lá na pessoa, qualquer coisa... semelhante à hipnose, pedindo para o cara esquecer. Então, esse caso que o senhor contou aí, o que ele depois contou? Como é que foi a abdução dele? Depois da... Ele só lembra o momento que o disco apareceu, jogou o facho de luz nele, ele desmaiou. E veio acordar com o cavalo batendo na cabeça da porteira do curral da fazenda dele, quase de 5 horas depois. Você estava montado no cavalo. Eles fizeram o que ele quis, o Zé fez o que quis com ele. Caiu também. Você tá louco, quase 5 horas, quase 4 horas. E ele precisou, eu fiquei sabendo do fato dele, porque o motorista de táxi de manhã foi chamado aqui na cidade para levar o médico lá na fazenda dele. O médico teve que ir lá, porque ele não estava enxergando. Depois de 2, 3 dias, ele melhorou a visão. Mas ele ficou com os olhos lacrimejando, dor de cabeça, precisou levar o médico lá. Eu fiquei sabendo através de um motorista de táxi que havia levado o médico para ele. Houve um outro caso também interessante de um senhor chamado Zé João. Esse senhor já ia caminhando à noite com um colega. A casa do colega estava próxima. Aí apareceu um disco e jogou um facho de luz sobre eles. Ele ficou parado e o colega correu para a casa dele. Quando ele ficou parado, ele sentiu que jogaram a luz mais forte em cima dele. E ele cruzou os braços e falou, seja o que Deus quiser. E daí não lembrou de mais nada. Isso era 11h05 da noite.
Meu carregador. Quando ele foi acordar, já estava de madrugada. Era quase 5 horas da manhã. E ele olhou para o relógio dele, o relógio tinha parado às 11h05, exatamente no momento que ele tinha visto as horas antes, poucos minutos antes de aparecer o disco. O relógio dele parou, porque era aquele relógio de corda, imantou o relógio, sabe? Aí depois de 2, 3 dias, o relógio começou a rodar devagarinho e passou a funcionar. Ele não lembra de nada, ele só lembra que aquela luz baixou nele, ele perdeu o sentido e depois acordou deitado lá na relva. Tem um caso interessantíssimo, também aconteceu comigo. Aliás, com uma outra pessoa, mas ele veio até a mim. Um sujeito morava lá no Paraná, na cidade chamada Marechal Malé. Certa noite ele foi na cidade buscar mantimento. Comprou, pegou, botou o mantimento num saco e foi embora. Em determinado lugar, o disco veio e jogou uma luz nele. E ele lembra que foi pego pela mão por 2 seres pequenos. Cada um segurou numa mão dele e levaram ele para dentro da nave. Lá ele não lembra mais nada. No outro dia, cedo, com o sol já raiando, ele acordou deitado perto dos mantimentos dele. E tal. Aí ele ficou interessado no assunto de disco voador, porque ele viu que era um negócio desse, já tinha conhecimento, e leu numa revista do Gevaer, UFO, que era vendida nas bancas lá na cidade dele. Leu lá um caso que eu descrevia semelhante ao dele, que o UFO veio, soltou uma neblina e de repente a pessoa perdeu o sentido. Aconteceu aqui em Passatempo. Aí ele ficou doido. Falou, tem que ir lá em Passatempo conversar com esse faleiro. Certa noite, de tardinha, eu estava aqui, nesse quarto, mesmo na janela, que dá para a rua. Eu vi uma pessoa caminhando, de chapéu com saco nas costas. A pessoa parou em frente à janela e perguntou, o senhor sabe onde mora o Antônio Faleiro? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, não é possível. Estou procurando a casa do senhor. Me indicaram que era nessa rua. Falei, entra. Aí ele entrou. Falou, eu vim do Paraná. Vim de Marechal Malé só para conversar com o senhor sobre aquele avistamento de coisa que foi igual o meu, que eu li na revista UFO. E eu quero ficar porque aqui aparece um disco voador, eu quero ter um outro contato, porque eu contatei aqueles seres pequenos. E pediu para me arrumar um emprego para ele aqui na fazenda. Mas eu falei, um cara que veio do Paraná, a minha cidade é pequena. Eu tenho até um amigo de Belo Horizonte que tinha fazenda e eu podia arrumar um emprego para ele. Mas não conhecia a pessoa, eu falei, eu não vou arrumar emprego, porque eu não conheço o rapaz, ele tem jeito de ser pessoa boa e tal. Falei com ele, é melhor você ir para uma cidade aqui perto, que tem o Trigueirinho. Você já deve ter visto falar do Trigueirinho, né? Uhum. O Trigueirinho, ele mexe com discos voadores também, ele já faleceu. Mas tinha uma comunidade aqui numa cidade próxima daqui. Falei, você pode ir lá e ficar lá. Lá você vai ter a oportunidade de pesquisar os discos, porque o Trigueirinho pesquisa. Aí ele foi para lá. Ele até estava com R$30 no bolso. Eu paguei o hotel para ele, paguei janta, sabe? No outro dia ele foi embora, ainda dei mais um dinheiro para ele ir até lá. O cara veio com R$30
reais no bolso, chegou aqui com 30 reais no bolso. Então eu dei ele até mais dinheiro, ele foi. Passados 6 meses, eu recebi uma carta dele. Falou, a gente escrevi para o senhor umas 10 cartas, mas as cartas não vai, não. Eu não deixo ir as cartas para ninguém, não. Mas essa eu vi pessoalmente por no correio. Aí chegou a carta. Falou, eu sou bem tratado aqui, só não ganho nada. Trabalho para comida, né? E tal, e coisa e tal. Sou muito bem tratado e coisa, mas eu vou sair daqui uma hora e tal e tal. E falou isso. Mas até hoje eu não tive mais notícia dele. O Trigueirinho já faleceu, eu não tive notícia dele. Como ele está, se ele está lá, se ele voltou para a cidade dele. Mas ele saiu do Paraná para me contar uma história semelhante que aconteceu aqui, aconteceu com ele. Você vê que e é longe essa cidade daí? Daí do Paraná até aí? Passatempo, essa cidade é longe? Eu tenho que atravessar São Paulo inteira, Minas Gerais, para chegar aqui em Passatempo. Nossa, não, tem que tirar o chapéu para ele. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu para ele. Eu assustei quando ele me falou que veio de Marechal Malé, no Paraná. Você tá doida? Paraná, não. São Paulo, Minas Gerais. Muito longe. É um pedaço de chão. Não, de ônibus é no mínimo 2, 3 dias. No mínimo 2 dias. Você vê que o caso dele era um caso fantástico, real. O cara não ia sair de lá à toa. E era uma pessoa boa, pessoa simples. Você via, ele coitado, chegou aqui com uma calcinha de brim, coisa, uma camisinha e algum trapo dentro da mala dele, cheio de roça, simples, de chapéu, de sandália, de havaiana. O cara assim, veio lá do Paraná, pra me procurar. Como se fosse um Mazzaropi, né? Como se fosse um Mazzaropi, né? Não, ele até era um cara inteligente, não sei de inteligente. Não, é assim, o estilo, né? Do jeito que você tá falando, né? O estilo do Mazzaropi, é aquele estilo mesmo. Aqui, ó, o Ricardo... Eu não sei o que foi feito dele depois, né? Mas ele deve estar lá ainda, ou então já voltou para o Paraná. Então, o Ricardo Scheffler está perguntando para o senhor assim, sobre a aparição de Nossa Senhora em relação à ufologia. Como? Sobre a aparição de Nossa Senhora em relação à ufologia. Muitas aparições de Nossa Senhora que foram relatadas e coisas não passavam de avistamentos de OVNIs. Até a forma, aqui na região tem uma aparição que é comum aqui, aparece uma mulher toda vestida de branco, dos pés à cabeça. Aí. Tipo uma santa mesmo, aquele vestidão rodado e a cabeça coberta com um véu. Essa mulher aparece aqui até hoje, na zona rural. Muita gente já viu ela. Então, uma aparição dessa para uma pessoa da zona rural que não tem conhecimento de OVNIs, então ela enquadra ela como aparição religiosa. Por exemplo, Fátima, por exemplo, eles dizem que foi uma ET, a imagem de uma ET que apareceu, né? Muito famoso. Eu até já assisti a palestra do Joaquim Fernandes, já li o livro dele, Fátima, também, onde ele descreve, lá de Portugal, ele descreve como um ser, uma imagem holográfica que apareceu para os meninos, porque ela falava sem mover a boca. Aí. Então, em Lourdes também tem outra. Então, muitas aparições dessas podem ser consideradas como ufológicas, né? É igual a Estrela de Belém, né? Muito famoso também, né? Estrela de Belém. Bem famoso também, né?
É um OVNI, né, que as dizem, né? E tem muita coisa relacionada em religião que, que é confundida com, que aliás é OVNI e é confundida como religião. O senhor acha que Jesus Cristo foi um extraterrestre que veio aqui na Terra e depois foi embora, nunca mais voltou? Ou o senhor acha que isso aí foi coisa que o pessoal. Assim, que não tem É explicação, uma né? Qual coisa que é a sua opinião? é uma coisa difícil de você analisar, mas que ele tinha um conhecimento Uhum. superior a qualquer homem daquela época tinha, né? Ele era um ser diferenciado, né? Agora, se era um ET, ninguém sabe, né? Agora, eu Uhum. acredito em Deus. Eu também. Acredito, Muito. obviamente, que todo esse universo, não só esse planeta aqui, mas tudo que existe no universo foi criado por Deus. Agora, como é Deus, como é a maneira que ele é, a gente não pode, não tem jeito de descrever. Mas é um ser inteligente. Se eu sou inteligente, alguma coisa muito mais inteligente me criou. Então, esse é o meu Deus. Eu também, gente. Amanhã eu vou lançar um vídeo aqui no canal, que é como se fosse uma brincadeira, mas é uma coisa assim, com a minha opinião e com a relação à vida aqui na Terra, né? Como seria se cada planeta nosso aqui, Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno, fosse habitado por um ser? Imaginem. Gente, seria muito louco, da hora, né? Imagina se cada planeta com a temperatura altíssima, É, baixíssima. Da mas hora. Hum. aí para cima tem bilhões e bilhões de planetas habitados. Nossa, 14 trilhões, não tem. Tem Não tem nem como fazer bilhões de conta. Não planetas. tem nem como fazer Só conta. aqui na nossa galáxia nós temos 400 bilhões de sóis. 400 bilhões de sóis só Aí, na gente, nossa é um galáxia. absurdo. Agora, já descobriram mais de 3 trilhões de galáxias, ou acho que 6 trilhões de galáxias. Não tem- Então, aonde vai isso? Esse universo está todo habitado. Agora, como a separação das galáxias vão caminhando, vão separando cada vez mais, então aquelas que já estão lá no fim podem ter uma civilização que já viaja até sem nave. Como eu, como eu, como eu tenho uns casos pesquisados aqui, um rapaz estava andando a cavalo, viu um ser pequeno, vestido com a roupa, com tipo um safari, atravessando uma cerca de arame como se o corpo dele fosse de fumaça. Ele estava Você brincando na tá cerca. louco. Quando ele viu o cavaleiro, o rapaz que vinha a cavalo, que ele olhou para ele, ele espantou, correu, entrou no mato e desapareceu. Um outro senhor me contou que certa tarde ele estava no alpendre da casa dele na roça. Aí tinha um canavial na frente da casa. Ele viu quando o canavial foi abrindo o topo. Que Uma coisa loucura. parecia que vinha voando, abrindo o canavial. Quando ele olhou, pousou na frente do alpendre da casa dele um homem vestido com um macacão branco e com asas grandes que iam até no chão. Como se ele fosse um anjo. Estou vendo um anjo e correu para Aí, ó. e correu para dentro de casa. Eu achei que era mentira dele, que ele estava contando prosa para mim. Comecei a procurar na literatura mundial, achei mais de 20 casos de aparições de anjos desse tipo que ele viu na Rússia, Estados Unidos, para todo lado. Então é uma raça que possui asas. Tem raças que estão nos visitando aqui de todo tipo. Um senhor me contou quando ele era rapazinho, ele estava catando pinhão na roça.
pinhão caía de uma árvore, ele catava os pinhão lá no chão, para cozinhar e comer depois. Ele, quando viu um barulho assim, que ele olhou para trás, ele viu uma mulher de 3 metros de altura. 3 metros. Ela, aí ele tirou o time, não esperou, foi embora. Depois voltou. É bem alto, 3 metros? Hein? 3 metros, é bem alto, hein? 3 metros. Vestida com lenço na cabeça e um vestido comprido. Eu mais um professor, até para fazer esse livro que você tem ele na mão aí, OVNIs do folclore brasileiro. No final tem umas bolas numa cachoeira, umas sondas. No final dele tem umas sondas numa cachoeira. Nós fomos nessa cachoeira para fotografar a cachoeira. Exatamente. Para fotografar a cachoeira para mim fazer as fotos. Aí então, quando nós entramos numa curva, eu mais esse professor, estava no meu carro, eu dirigindo, professor de lado, câmera de filmar, máquina de fotografar, tudo em cima do painel do carro. Quando nós entramos numa curva, nós vimos um homem. Ele estava vestido com capuz, tipo esses freio capuchinho, cobria ele da cabeça até os pés, uma capa amarela. Nós olhamos, isso a uns 15 metros, nós vimos o cerco. Ele tinha mais ou menos uns 2 metros e tanto de altura. Quando ele não olhou para o carro, ele deu 2 passos. 1, 2. No segundo passo, ele sumiu na nossa frente, na frente do carro. Desapareceu misteriosamente. Eu parei o carro e falei com ele: você viu o que eu vi? Eu falei: vi. De dia, era 4 horas da tarde. O ser desapareceu na nossa frente. Então eu acredito que esse ser é de um planeta que já não precisa nem de nave para ele viajar. Ele viaja com um aparelho qualquer, desentrega... Tem uma tecnologia absurda. Integra no outro. Então nós estamos sendo visitados por civilizações de todo tipo. Eu já te contei aí do anjo, do cara que atravessava a cerca fazendo zigue-zague, da mulher de 3 metros, desse cara que eu vi. Aí vai escutando. Eu achei que eu ia procurar aliás, eu procurei na ufologia mundial e achei diversos casos onde foram vistos seres do mesmo tipo que eu vi, vestindo a capa com capuz tapando a cabeça. Até em 1985, em Honolulu, foi visto 4 desse tipo. Depois achei outros mais, procurando. Porque eu tenho um amigo nos Estados Unidos que sempre me manda. Ele tem um relato de mais de 50 mil casos de todo mundo. Gente, nossa, isso é muita coisa. Dá quantos livros, hein? Aqui, só eu aqui de seres, eu tenho 20 casos diferentes. Pode contar mais pra nós aí, pode mandar bala. Dessa mulher de branco, tem vários casos. Tem sempre seres pequenos. E dos Greys, o senhor tem alguma coisa pra contar, algum caso? Como? Dos Greys? Você já viu alguma coisa parecida dos Greys? Grey? Isso. Não. Os casos que sempre tiveram aqui é de seres assim, pequenos, né? Mas vestindo um conjunto tipo safari, com boné. Já foi visto aqui numa fábrica um ser com um tipo de uma máscara cobrindo a boca e o nariz. Olha que diferente. Estava olhando os painéis da fábrica lá.
e o rapaz viu ele, chegou, quando o rapaz chegou, ele correu, passou numa cerca de arame, sem pular, sem nada, com o corpo dele foi de fumaça. Aí, Qualquer um falaria que é espírito. hein? Qualquer um falaria que é espírito. O cara ficou doido. À É, noite ué, assim, era vigia na fábrica. é o espírito que consegue fazer isso, atravessar a parede, atravessar lugares que a gente não consegue atravessar. Mas eu acredito que esse povo mais evoluído de planetas, mais de outras galáxias, eles já descobriram a desmaterialização, já estão milhares de anos na nossa frente. É nós que tem que se vi- envergonhar, certeza. Um dia, era mais ou menos 10h40 por aí, eu passei lá na praça da cidade e tinha uma moto, convidei o jovem Eustáquio Ferreira, que hoje até mora aqui perto de casa. Convidei ele para a gente fazer uma vigília. Vamos na estrada aí dar uma volta, ver se vir algum disco voador. Ele falou, vamos. Ele montou na moto, numa minha garupa, e nós fomos. Paramos numa reta, logo pouco, uns 3 quilômetros da cidade. Paramos numa reta bonita e ficamos olhando a serra. Dava para ver os topos de serra. De repente acendeu uma luz numa serra distante. Essa serra era na fazenda do meu cunhado. Eu tinha um cunhado que tinha uma fazenda lá. E eu sabia que lá não tinha estrada, no topo da serra, onde a luz aparecia. Eu vendo aquela luz lá no topo da serra, eu mandei o rapaz acelerar a moto, que era a magneto, para ela dar mais luz no farol, e pisquei o farol 3 vezes. Nada. Tornei piscar, 3. Tornei piscar mais 3. Lá pela 5ª vez, a luz que estava no topo da serra fez 1, 2, 3. Respondeu 3 vezes. Que loucura. Eu pisquei 2, ela respondeu 2. Eu pisquei 1, ela respondeu 1. Pisquei 4, ela piscou 4. Eu falei, tem uma inteligência atrás daquela luz lá, é claro. Então parei em frente à moto, levantei as mãos para cima, como dissesse, pode vir que nós estamos aqui. Aí Como é que você faz? Você sentia a lanterna? Você hein? sentia a lanterna? Você sentia a lanterna? Piscava a lanterna? É. Não, o farol da moto. Mais O forte. farol ainda. da moto me iluminando, eu levantei as mãos assim, aí a luz começou a crescer. Começou a crescer, ficou com mais de 1 metro de diâmetro e levantou da serra. Eu vi quando ela voou, ficou acima da serra, que você via o céu por baixo da luz. E eu falei com o Eustáquio, esse povo só para o contato. Eles vão vir aqui. E nós dois, Vazou. com medo, afinamos, sabe? Aí eu falei, vamos embora. Então, montei na moto, pisquei o farol várias vezes, como se dissesse, lá na cidade nós te recebemos, mas aqui não. Tirei a moto e ia embora. Cheguei aqui em casa, levei o Eustáquio na casa dele e guardei a moto aqui em casa. Sentei nesse mesmo quarto que está aqui, tinha uma televisão ali. Eu comecei a assistir a televisão. E a janela aberta, uma noite de calor, que era em outubro, acho que era no mês de outubro. Então, eu escutei um ruído assim, blá, mas não liguei. Quando foi 7 horas da manhã no outro dia, tinha um vizinho meu aqui, um vizinho, aliás, o pai desse rapaz que me procurou era vizinho meu aqui. O rapaz morava no lugar. Ele falou assim, eu vim aqui te avisar que o Zé Leão, Zé Batista Leão,
Ontem à noite, viu um disco voador lá no posto de gasolina. Acima dele, a uns 100 metros. Jogou um facho de luz para baixo que abriu um círculo. Ele olhou para cima, o disco estava lá. Ele correu e escondeu debaixo da marquise do corpo. Eu falei, que hora mais ou menos? Ele falou, 11h05 por aí. Nós chegamos aqui às 11 horas. Era o mesmo disco que eu fiz sinal para ele, se quisesse. Pisquei o farol várias vezes e virei a moto e vim embora. Como se convidasse ele para vir na cidade. E ele veio. Veio e clareou esse rapaz no posto de gasolina. Mas não parou por aí, não. No outro dia, minha mulher viu uma bola luminosa aqui andando aqui dentro de casa e ela veio para esse quarto aqui. Eu estava no ginásio e a bola desapareceu. Eu trabalhava no ginásio à noite, como secretário. Isso no segundo dia. No terceiro dia, lá no ginásio, a luz do pátio toda escura, um pátio grande, uma menina chegou perto de mim e falou, ó, nós não temos professor na sala, ele não veio não. Podemos jogar ping-pong? Eu falei, pode, ué. Aí ela ia chamar as colegas para vir para o pátio para jogar ping-pong, porque não tinha, era perigo, porque ficar lá bagunçando na sala. Aí eu falei, vou buscar as raquetes e a bolinha. Fui lá na secretaria, peguei a raquete e a bolinha. Quando eu cheguei na porta, a menina ia acender a luz do pátio. Quando ela levou a mão no apagador, fez como se fosse um raio. Eu escutei e vi. Tinha alguma força ali. Luminoso. Ela correu para o meu lado, não acendeu a luz. Quando eu olho para a porta do banheiro da escola, tinha um ser pequeno me olhando assim. Aí o que eu fiz? Corri no apagador, acendi a luz do pátio e corri lá no banheiro. Não tinha ninguém. Desapareceu. Um disco voador que nós vimos na estrada, lá no morro. No dia seguinte, a minha mulher viu a sonda. Aliás, no mesmo dia que ligou o Zé Leão, no dia seguinte, minha mulher viu a sonda. No terceiro dia, apareceu esse ser lá no ginásio. Isso foi as coisas mais, durante toda a minha vida de pesquisa, que aconteceu estranha foi essa e o homem que eu vi lá na... Essa da bola de luz aí, você tá louco? Eu acho que qualquer um ia cagar na roupa, ia sair correndo se viu um trem desse, aí. Rapaz! Mas dentro de casa? Não. Se esperasse, eles iam fazer contato com a gente lá na estrada. Porque ele já estava crescendo. Na hora que eu virei a moto, estiquei. Você tá louco. Pelo que era pra você ter sido abduzido, né? Eu fazia muita vigília de moto, sabe? Eu construí num terreno que era do meu sogro, depois até ele morreu, passou para mim. Um observatório. Depois eu vendi o terreno, o observatório está lá, mas está destruído. Acabou, porque o cara não deixou ir lá mais. Não foi o cara, vendeu para o outro falou, não pode ir lá não, tá. Vendeu para o cara de São Paulo, eu nunca mais vi o cara. Então está lá o observatório. Eu sempre ia lá para o observatório e ficava lá. Construí ele em 82. Lá eu vi muito, tive muito avistamento lá. Um dia levantou um objeto do tamanho de um carro, todo iluminado. Estava eu e um promotor de justiça lá no observatório. Lá no local deserto, mas no topo de uma serra, dava uma visão 360 graus. Tá louco. Então eu já tive muita experiência de ver OVNIs à noite, eu já vi demais. E sempre em formato de disco, né? Gente, é impressionante. Não tem outra, sempre em formato de disco. À noite você vê sempre em formato luminoso, né?
Você vê Isso, né? Aquela luz. o farol que eles acendem, né? Mas uma luz fortíssima. E já Então, vi aqui tem sondas tem um saindo relato da para você aqui, cidade. ó. Que no dia 2 de outubro de 78, às 2 horas da manhã, Faleiro e outros no local da primavera viram um OVNI e 3 sondas. Exatamente. Aqui no seu livro aqui, ó. Contando. É. O que você conta desse caso? Esse caso eu sempre fazia vigília. Fomos um dia, eu um ex-vice-prefeito aí que chama Ademar Rodrigues, que gosta do assunto também, nós fomos para lá, ficamos lá até 2h e tantas da manhã. E vimos numa serra, um OVNI pousou, ficou parado no topo da serra e soltou as sondas, elas vieram para baixo. Depois uma delas subiu de volta e foi para o OVNI. E aí o OVNI apagou e desapareceu. Eu sempre ia, eu vi muita coisa, mas de longe, né? Eu ficava escondido, não acendia luz, nem lanterna, nem nada. Eu preferia ser o caçador do que a caça, porque se Tá acender uma louco. luz, eles vêm aonde a luz está acesa. E aí o aperto vai ser grande, né? Você pode ser abduzido, né? Então, E eu não queria, não. O senhor queria, eu não. não Ser dá, não abduzido, dá. não. Eu falo pro pessoal Agora, sempre que, gente, não queiram hoje, ser. hoje aqui na região de Passatempo, Uhum. já diminuíram os casos, porque muitos locais na zona rural já tem luz elétrica. Então o pessoal não sai de casa mais, você está entendendo? Uhum. Naquele Com tempo o certeza. pessoal queria assistir uma novela, tinha que vir cá na cidade. Eles vinham assistir a novela aqui e tal, e depois ia embora. Aí é Uhum. onde via as coisas. Agora hoje não, ele fica lá dentro da casa dele, tem luz elétrica lá, ele não, nem preocupa com o que está de fora. E não vem na cidade mais. E tem pouca gente também morando na zona rural. Mas antigamente tinha contato aí, tinha meses aí que era. É, Toda semana tinha um contato, o cara vinha me contar uma história. O o gás último que o que pessoal teve usava na aqui, fazenda é querosene. o último que teve aqui foi em janeiro agora do ano passado. Uma senhora, a casa dela é na praça principal, é na segunda praça principal da cidade. A igreja está aqui, está de frente para a casa dela, a igreja, a matriz. E ela foi jogar uma água na horta, quando ela abriu a porta, ela viu uma bola luminosa. Essa bola começou a tremer, levantou o voo e foi embora. Uma sonda, estava na horta dela. Isso foi em janeiro agora, desse ano. Tem registro ou não, assim, se foi registrado? Né? Foi Não, ela registrado não ou não? fotografou nem nada. Ela só viu o troço, voou e foi embora. Aí, gente, tá vendo? É muito relato que tem. Nossa, é Esse foi, impressionante. foi o Muito. avistamento mais, o último que eu coletei. Agora, aqui tinha uns avistamentos de sondas interessantíssimos. Sonda que entrava, o cara via ela entrar na casa dele voando pela porta e saía pela janela. Tipo de Que uma bola, loucura, velho! Eu não imaginava. do tamanho de uma bola de futebol. Teve Olha outro, aí, gente. teve outros que via pequenas bolinhas no chão, luminosas, uma bola. Ele tentava pegar ela, botava a mão assim, ela fugia para outro lugar. Botava do outro, ela fugia. Ela Seria sempre tipo isso fugia. aqui, né? Eu conto esses casos aí. Olha lá, Sondas a em bola. rios também. Em rios. Muitos casos de sonda tem aqui. E o senhor gostava Essa muito de sonda pescar? O senhor pescava? hein? O senhor pescava? Eu gostava muito de pescar? Não estou entendendo. O senhor pescava? Não, nunca pesquei, não, não gosto, não. Tem muita história de pescador. Teve um caso aqui de um cara que estava pescando também, Não. chamava Joaquim Rodrigues Souto. Morreu com 90 e
com 102 anos. Viveu. Viveu bem mesmo. Ele me Nossa contou Senhora. que certa noite ele estava pescando, apareceu o disco para ele, jogou uma luz nele, ele perdeu o sentido, ficou cego. Ele estava de carro, mas custou atravessar uma cerca de arame, tateando, enxergando muito pouco, entrou dentro do carro, veio devagarinho, depois ficou com os olhos irritados durante muitos dias também. Isso ele me contou. E eu cheguei a ver ele com os olhos irritados. No outro dia eu fui lá, ele mandou recado para mim contar. Porque o povo aqui tudo sabe que eu mexo com o assunto. Aconteceu um disco voador, então a gente é igual um médico. Assim. Vem para buscar um reforço. Né? Aqui tem casos interessantíssimos. O que o senhor fala do senhor Geraldo Magela? O Canastra. Tá aqui no livro também. O Canastra ele já faleceu, coitado. Ele, certa noite, ele era comprador de aves e ovos. Ia na zona rural, comprava galinha, ovos, trazia para vender na cidade. Certa noite ele passou na casa de um cara lá, comprou umas galinhas e foi embora. Quando ele chegou numa baixada, o OVNI baixou em cima dele, ele corria para a estrada, corria para a estrada e gritando socorro, socorro, e voltou para a casa de onde ele tinha comprado, lá que deram socorro a ele. Mas ele quebrou os ovos, tudo, ele perdeu as galinhas. E foi um tendepá. No outro dia cedo, 7 horas da manhã, o filho dele estava aqui batendo aqui na porta de casa. O que foi? O papai mandou chamar o senhor, porque o disco quase pegou ele. Aí eu fui lá, chamei meu pai e nós fomos lá para ouvir o relato dele. Quando eu cheguei na porta, ele falou, o seu disco quase me pegou. Falei, meu não. Aí contou o caso. Nossa, você era muito procurado aí, hein? Rapaz! Ele estava sentindo dor de cabeça, o corpo todo doído. E os olhos dele, os olhos aí que é impressionante. A luz do disco, ela afeta muito a vista. Deixa os olhos vermelhos, irritados mesmo. Todos os que eu já tem que ter cuidado com luz, porque ela pode queimar você e até vivo. O senhor deve conhecer o caso do João Prestes Pinto, não é isso? Aquele cara que foi pescar, que foi queimado vivo. Você tá louco, é impressionante aquele caso, Ave Maria. Nossa, é muito, muito cruel, na minha opinião, aquele caso. Aqui de primeiro era um celeiro de casos. Você viu aí no livro aí, tem, né? Nossa, tem caso demais. Vou contar caso aqui, é 3, 4 horas de live. Porque é muito caso. Tem muito caso aí. Se for contar aqui, ó, aqui, ó. Em 11 de dezembro de 78, às 20 horas, o senhor Faleiro foi até uma fábrica de laticínios para ver seu irmão. Tinha chegado o caminhão, o local estava deserto e ele entrou por um buraco na cerca e viu uma luz dentro da fábrica. Essa é de um primo meu. Aqui, ó. É de um primo meu. Exatamente, é o Pedro Faleiro. Uhum. Ele tinha um caminhão e o rapaz dirigia para ele. Ele foi na fábrica achando que o caminhão estava lá, tinha uma luz lá dentro. Tinha uma cerca, um buraco na cerca, ele tentou entrar e entrou. Para ver se o filho dele estava, o motorista dele estava com o caminhão lá dentro. Quando ele chegou lá dentro, acendeu uma luz fortíssima e só viu quando levantou um objeto voando e voou para uma terra próxima. Ele viu um disco voador dentro da fábrica, pousado dentro da fábrica de laticínios. Aí tem muito caso, nossa.
Legal que ó, o senhor Marinho, morador de Paciência, né? Às 23 horas, viu um OVNI pousando à beira de uma lagoa. Ele iluminava as águas com um potente holofote. É, Nesse caso aqui, ó. isso aí foi na Paciência. Foi na Paciência. O senhor Marinho, ele viu o OVNI pousado perto da lagoa. Viu seres também. É lá, você, Depois, três seres. nessa mesma noite aí de baixo, você pode ver no livro aí. Aí de baixo é o caso do Peixoto. Nessa mesma noite, o Peixoto lá ia andando pela, pela, pela estrada, assim, para pegar uma estrada, quando ele viu pousado na estrada um OVNI. E três Então, seres conversando uma língua que ele não entendeu. Quando ele viu, eles perceberam a presença dele, eles correram e entraram no disco e desapareceu. Tem um caso também interessantíssimo aí do Paulo. Paulo é interessante nesse coisa aí. é que Esse também tem o José Paulo, Maria Faleiro. hein? José Zé Maria Maria Faleiro. Faria foi num cavalo, né? Foi Uhum. num cavalo, Local Macacos foi hein? sobrevoado por um É, OVNI. foi sobrevoado pelo OVNI, ele teve que entrar no mato para esconder dele. Esse ETzinho aqui. Ah, esse aí é interessante. É o doutor Edilson Urbano. Esse não foi aqui não, mas foi na cidade próxima aqui de Paraçatempo, vizinha. Chegando em Desterro. De O Centro de pai dele tinha Rios. uma fazenda aqui em Passatempo, que fica assim uns 5 quilômetros de Desterro de Entre Rios. E ele tinha ido para Belo Horizonte, estava voltando pela estrada. Ao chegar próximo a Desterro, ele viu dois seres, igual esse desenho, porque isso aí foi me contado por ele. Seres iguais, pequenininhos, desse tipo aí. Eles levantaram a mão na frente dele, exatamente. Dois, na estrada. O que ele fez? Ele acelerou o carro e jogou em cima dele, né? Viu esse trem esquisito aí. Nossa Senhora. E depois ele veio embora para Desterro. E notou que tinha um disco acompanhando ele, voando a baixa altura sobre a estrada. Aí ele chegou em Desterro, chamou mais gente, voltaram na estrada, mas não viram mais nada. Esse caso é interessante, sabe por quê? Porque ele contou isso para o meu pai na época que aconteceu. Se não me engano, de 61 a 62. Então ele contou para o meu pai, mas naquele tempo o meu pai também não estava por dentro do assunto. Ele só sabia que tinha disco voador, mas não relacionava com essas aparições que o povo falava que era assombração. Ele contou para o meu pai como se fosse uma assombração. Depois, mais tarde, eu tinha ouvido o caso lá da assombração dele, procurei ele muitos anos depois, nos anos 80, e ele me contou como é que foi. Aí eu falei, você viu, foi um ET, dois ETs e um disco. Ele falou, foi mesmo. É, interessante. O que o senhor tem mais para falar aí sobre o folclore? O folclore Pode tem o falar. Boitatá, Mãe do Ouro, a Lamoa. A Lamoa é uma lenda da ilha de Fernando de Noronha. Dizem que é uma mulher que fica vagando no alto do pico. O pico é a grande elevação que tem lá. Ela fica voando lá. Na realidade é um OVNI, que apresenta como se fosse uma mulher de branco. Tem a lamoa, o carbúnculo, são luzes que os índios vê. Fogo corredor. Fogo corredor é uma nave, ela posa numa serra e joga uma sonda. Aí sai uma luz que fica pesquisando cá embaixo, depois volta para a nave. Dizem que é a alma de um compadre e de uma comadre, que em vida cometeram adultério. Então, o compadre é a nave e
a luz pequena é a comadre, né? Então conta O povo isso. inventa, né? E a macaxeira? A macaxeira é uma lenda dos índios, né? Essa é indígena. Diz que é uma luz que segue os índios por trilhas. A maioria é nome indígena. Sempre foram vistas pelos índios, né? Como eu já contei aqui do Anchieta, em 1560, que ele Tem uma descreve... pergunta da Marisa pro senhor aqui, ó. Gostaria de saber Então, uma pergunta aqui da Marisa que ser pro senhor. Ela tá perguntando o seguinte, assim, se o senhor sabe algo sobre o Mapinguari e que é um ser muito temido no norte do país. Ele é semelhante ao pé grande e parece ser criatura extraterrestre e é visto no Pará e acho que é isso, Amazonas, pelo que ele digitar aqui. É exatamente Mambiquari, né? Isso, Mapinguari, que ela escreveu. Mapinguari, Isso. Todos esses seres descritos pelo folclore sempre foram visões de ET. Uns falam que tinha o pé para trás, né? Às vezes é uma bota que o cara calçava, dava a impressão de ser isso, mas na realidade tudo isso, tudo enquanto é assombração que o folclore descreve, está ligado a ET. De primeiro eu tinha muito medo de assombração. Depois que eu passei a pesquisar, eu falei, são ETs. Agora eu passei a ter medo de seres vivos. O que mais o senhor tem para contar para nós aí? A pergunta foi só que tem aqui. Foi o corredor. Foi o corredor, Mulher de branco. A mulher de branco é o facho de luz de um holofote. Às vezes aparece uma mulher também, toda vestida de branco. Mãe do ouro, já falou, né? Deixa eu ver mais aqui. Fantasma. Hein? Fantasma. O fantasma, Isso aí o povo conta muito também. É uma coisa esbranquiçada que está pousada numa estrada. De repente aquilo vai levantando, levantando, e ela vai jogando uma luz para baixo, e aquilo vai subindo. Nessa altura o sujeito já está correndo a 1000 por hora. Tá, é louco. Mulher de branco tem demais. Tem 4 páginas aqui da mulher de branco. Hein? Mulher de branco. Aí tem muito caso da mulher de branco. Ela aparecia até dentro da cidade aqui. Agora, esse aqui é nossa, é da nossa infância, gente. Quem não conhece o Saci Pererê? Gente, pode perguntar pra qualquer pessoa quem não conhece o Saci Pererê. Gente, essa é a lenda mais famosa que tem, na minha opinião. Você precisa de ver a montagem que eu fiz dele no vídeo. Eu mostro a nave vindo, ela pousando, solta um pé, de dentro daquele pé saem seres pequenos denominados sacis, que eram seres pequenos que estavam dentro da nave. Daí é o Saci Pererê. Depois vieram os jesuítas aqui para o Brasil, aí começaram a falar, porque o preto, o negro era escravo, falava que era um negrinho, de uma perna só, com barrete vermelho na cabeça. Deturparam totalmente a lenda indígena, que os índios contam do jeito que eu falei. É algo que vem como um redemoinho, pousa, solta um pé e lá de dentro saíam homúnculos pequenos denominados sacis. Colocava um gorrinho nele, tinha um charuto. Assim, os desenhos que a gente via. E a luz fantasma? Hein? A luz fantasma. A luz fantasma é uma luz que vaga pelos campos,
pela as Campinas. Então, essa luz fantasma aqui, lá algumas cidades bem distantes aqui de Passatempo é que contam essa história da luz fantasma. Tem lugar que chama a luz do João, luz do Pedro. Às vezes morreu um cara ali, começa a aparecer uma luz, o cara morreu de acidente, eles falam, é a luz do Pedro, é a luz do João, e vai por aí afora. O Vinícius está perguntando aqui do Menino d'Água. Hein? O Vinícius Pacheco que está perguntando, Menino d'Água. Menina d'Água? Menino d'Água, Iguaiara, Mãe do Rio, né? Tem vários nomes. Agora, o Boitatá também é bem... O Boitatá é no norte do Brasil e no sul. No norte e no sul. É uma luz que o povo via e deram o nome de Boitatá, que significa cobra de fogo. Tem a cobra grande, aparece sempre nos rios. Eles voando a baixa altura no rio, com os faróis acesos, dá a impressão de ser a cabeça de uma cobra saindo do rio. Miboiguaçu. E o Inteiros? Hein? O Inteiros. Enterros? É semelhante à Mãe do Ouro. Dizem que quando Solano Lopes entrou no Brasil, ele ia, na Guerra do Paraguai, ele ia destruindo algumas aldeias e tirando tesouro daqueles lugares, enterrando em determinados locais. Aí, quando acabou a guerra, eles falam que aqueles tesouros foram enterrados por escravo. Aí ele matava os caras que enterraram os tesouros para eles não contar o lugar. Aí eles apareciam sob formas luminosas, mostrando que era a alma dos caras que foram enterrados junto com o tesouro. Na realidade, óbvio, né? Criaram essas lendas. Sempre, né? Então, a Marisa, você está perguntando aqui o seguinte, o caboclo d'água? A descrição dele é semelhante ao chupa-cabra. Vive nas cavernas subterrâneas, embaixo das águas do Rio São Francisco e ataca os animais nas fazendas próximas. O caboclo d'água pode ser também um ET, né? Pode ser um ET. Interessante, né, Marisa? Interessante. Pode ser um ET também. Olha, irmã, como assim, nosso folclore? Ela tá perguntando pra você falar assim do nosso folclore, mas assim, especifica melhor, né, irmã, pra nós aqui. É muito bom, sim, sobre o nosso folclore. Entendi agora. É muito bom sobre o nosso folclore, entendi. O que ela quer dizer. Pode continuar. Essas lendas do nosso folclore sobre assombrações e seres que aparecem, tudo tem relação com ET. Tudo tem relação. Impressionante. Porque o povo não sabia explicar. Por exemplo, podia estar um disco voador pousado no local. Em 1560, não existia nenhum aparelho que voava. Então, tudo que voava, eles achavam que era pássaro. Né? Que era pássaro. É tanto que o Boitatá, em alguns lugares, é considerado como pássaro. Em outros lugares é cobra. Cobra de fogo ou pássaro de fogo. Então, você via aquilo, ele não tinha maneira de explicar, ele criava. Daí criaram essas lendas todas em torno desses avistamentos de discos voadores. É impressionante mesmo. Então, o senhor tem mais casos aí para contar? Hein? Tem mais casos aí para contar? Como eu mesmo, na época, eu perguntava o povo da roça, já viu o disco voador? Não, nunca vi isso, não. Mas você nunca viu uma coisa estranha? Aí já!
já havia Mula Sem Cabeça, já havia Yara, já havia... Aí começava a vir aqueles relatos do folclore. Mas, na realidade, eram visões de naves e seres que o povo viu. Mas não sabia explicar, né? Que relato Então, o senhor chegou a quando eu comecei a pesquisar aqui, fizeram muita palhaçada comigo. Uma vez foi uma turma para um topo de serra, levaram lanternas para fingir que era disco voador, aquela coisa. Nós sempre descobrimos as coisas. Então, o senhor tem mais casos aí para contar? Não, os casos são esses, né? Já fiz muita palestra, por exemplo, já fiz palestra em São Paulo, Curitiba, Brasília, né? Eu fiz uma palestra em Brasília que estava o Heineken, Joseph Allen Heineken. Era o maior pesquisador no assunto de discos voadores do mundo. Ele estava lá. Eu sempre tive vontade de conhecer ele, então eu falo um pouquinho de inglês. Cheguei na mesa, que ele estava lá escrevendo um negócio, eu falei, excuse me e tal, sou fulano de tal e pesquisador de disco voador, falei inglês, né? Aí ele olhou para mim assim e falou, yes, só mais nada. E eu fiquei lá em pé, esperando ele falar alguma coisa, ele não falou mais nada. Aí eu saí, perdi a graça e fui embora, né? No outro dia, segundo Congresso Brasileiro de Ufologia em Brasília, eu saí daqui de Passatempo, eu não ia não, porque eu tinha um prefeito aqui, eu trabalhava para a prefeitura e ele não estava me pagando em dia, não pagava de jeito nenhum. Tinha uns 6 meses que eu não estava recebendo. Aí estava meio sem dinheiro para ir. Aí a minha irmã tirou um dinheiro lá e falou, não, você tem que ir de qualquer maneira, Congresso Internacional em Brasília, você tem que ir. Nossa. Aí eu fui. Me deu uma grana e eu fui. Cheguei lá, você vê que a vida de ufólogo é dura. Cheguei lá, a minha palestra cheguei no sábado, a minha palestra era quinta-feira. Eu tinha que pagar hotel. Chegou lá e falou, não vai pagar hotel não, só para os estrangeiros. Eu estava no hotel 5 estrelas, fui para o hotel que eles me mandaram. Cheguei lá e falei, só dá para ficar um dia o dinheiro que eu tenho aqui. Como é que eu vou fazer? Aí cheguei perto do Birajara Rodrigues, que é um pesquisador de Varginha. Conheço. Falei, ô Birajara, quer trocar comigo? O dele era no sábado, o meu na quinta-feira, no outro dia. Eu cheguei na sexta, no sábado era a dele. Ele falou, troca, ué. Você pode fazer no sábado, amanhã no meu lugar, e eu faço quinta-feira no seu. Falei, então tá bom. Aí tentei conhecer o Heineken lá, mas não deu papo, não. Aí, então no dia que eu fui fazer a palestra, comecei a contar os casos lá e tudo detalhadamente. E o Cronenberg, que era o organizador do evento, segundo Congresso Internacional de Ufologia, chegou perto de mim lá e falou no meu ouvido, ó, seu prazo já acabou, pode parar de falar. Aí o povo viu aquilo, percebeu que estava mandando parar, levantou 1000 pessoas que estavam lá dentro do teatro. Gritou, deixa o cara falar, deixa o cara falar, deixa o cara falar. Aí eu falei, eu ganhei o povo, né? E saiu na revista Planeta, está escrito na revista Planeta, que fez a reportagem do Congresso. Falou, Antônio Faleiro foi o mais aplaudido e tal e tal. E depois que acabou a palestra, o Heineken, pesquisador dos Estados Unidos, subiu. Pegou na minha mão e
Ele ouviu toda a palestra, porque tinha tradutor do lado dele, pegou na minha mão, congratulations. Eu falei, thank you. Aí ele falou, quero falar com você depois. Ele morreu, mas eu nunca mais procurei ele também. Me deu papo no dia que eu estava conversando, que eu procurei ele lá. Essa revista eu nunca cheguei a pegar dela ainda não, essa Planeta. O senhor tem ela aí? O senhor tem ela aí, essa revista Planeta? Tem ela guardada, todas as revistas. Eu tenho umas 100 revistas aqui que saiu minha reportagem minha no Brasil, tem no exterior também, tem na Espanha, saiu uma reportagem, veio Vimana, uma revista espanhola, veio 3 rapazes de São Paulo, ficaram aqui uma semana, fizeram uma reportagem, a mandado da Vimana. Saiu reportagem lá. Tem revista dos Estados Unidos, saiu reportagem, tem o Brasil inteiro. Já o Globo Repórter, eu fiz um Globo Repórter aqui para. O cara veio cá, filmou aqui, teve 7 minutos de Globo Repórter. Eu nunca vi esse Globo Repórter. Foi ainda exibido não. nos Estados Unidos. Há pouco tempo foi exibido lá nos Estados Unidos. Um rapaz que morava lá assistiu ele lá numa televisão. O dia que eu achar, eu vou colocar aqui no canal. O Globo Repórter, se eu não me engano, é 80. Nossa, é por isso que não acha. É antigo. 84, é antigo. É antigo. Então, Domingos Meirelles é que veio aqui fazer a reportagem. Eles ficaram aqui 2 semanas. Ficaram uma semana em Passatempo e depois ficaram 2 semanas, não, ficaram uns 6 dias aqui. Uma semana e fizeram uma matéria completa. Eu levei no meu observatório, nós fomos no observatório que tinha em Morro do Ferro, que tinha o meu nome, que eles botaram o meu nome. A última pergunta aqui da Marisa C, ela tá falando assim, numa certa cidade, às margens do Rio São Francisco, a população teve que acionar as autoridades porque o caboclo de água vinha atacando e matando animais e assustando as pessoas. Ela escreveu assim. Isso na realidade pode ser até decorrência de OVNIs. Eles têm que comer também, né? Devem comer carne, alguma coisa. Deve pegar algum bezerro, alguma vaca, alguma coisa aí, né? É isso que não dá para entender, seu faleiro. Se vem lá de outro planeta, lá de outra estrela aqui para pegar coisa viva daqui, é uma coisa que não dá para entender, né? Assim. Mas acontece, né? Eu acho que é mais para estudo. Eles vêm aqui para pegar. Na minha opinião, eu acho que é para estudo. Tem aquele caso da Maria Sintra. Conheço. Sintra, no hospital em São Paulo. O Marco Aurelial fez um especial dela no canal dele. Esse caso, uma mulher desceu numa nave no hospital de São Paulo, no pátio, foi lá dentro com a garrafa, pediu falou, embaúra. A mulher não entendeu nada, mas já estava com a garrafa, ele entendeu que ela queria água. Aí levou a mulher lá no lugar lá, ela pegou, tirou uma xícara do bolso, bebeu água e enfiou a garrafa d'água, depois entrou na nave e foi embora. Você tá louco, que caso, hein? É claro que você vem de um outro planeta, você não vai trazer tudo de lá também, não. Já pode acabar, né? Gente, é que eu fico pensando que eles estão com tanta trabalheira para ir em Marte e esse pessoal tem uma facilidade tão grande de vir aqui. Que tecnologia que é essa? E nós não tem. Infelizmente. Por que o ser humano tem medo de ir na Lua? O ser humano tem que levar meses para ir em Marte? Gente, o problema aqui é o seguinte: nós estamos sendo visitados por diversas raças. E faz séculos. Mais adiantadas, e tem outras que estão um pouco acima, evoluídas acima de nós, só em viagens espaciais, mas mesmo.
Então, o trem é complicado. Isso aqui, disco voador, OVNIs, ETs, eles estão aqui desde o começo da humanidade. Desde o começo da humanidade. Você vê os sumérios, deuses sumérios, com um relógio, parecendo um relógio de pulso, com umas bolsas usadas por astronauta. Você vê isso tudo, né, nessas figuras antigas. Só procurar. Então, só para encerrar aqui, daqui a pouco a gente vai encerrar já, seu Faleiro, eu vou te fazer só mais uma colocação aqui. O senhor conhece o planeta Urano? Não conhece? Já ouviu falar, né? É um planeta bem conhecido. Eu vi uma entrevista de uma senhora, de uma mulher, no SBT Repórter, faz muito tempo, antiga, que ela falava que era de Urano. O senhor acha que é possível num planeta onde faz menos 200 graus, que tem um lado que é 40 anos de noite e um lado que é 40 anos de dia, ter uma espécie de vida que deveria aqui, num planeta gasoso? Eu acho que planeta, para ter vida, tem que ter mais ou menos as condições da Terra. Agora, aí é que tá. Nós é muito iludido com isso. Quanto a respirar, por exemplo, pode ter planeta aí que o cara respira até um outro tipo que não seja oxigênio, né? Mas tem que ser mais ou menos igual à Terra, que fornece as condições primárias para a vida. O que ela falava? Ela falava que eles eram o tipo de seres que se filtravam no nosso corpo. Agora, como que eles fazem isso? Ué. Tem muito chute. Tá vendo? Fala foi isso que eu entendi na reportagem que veio o SBT fez. Então aqui, ó, gente, ó. Lá em Marte não tem nada. Por enquanto, eles estão fotografando. Pode ter existido vida lá, porque tem sinais de... Também acredito. Algumas coisas que derrubadas lá. Mas hoje não tem vida nenhuma lá em Marte, né? Mas pode ter que existiu. Planetas habitados, aí para cima está cheio. Agora, um planeta gasoso é interessante. Que tipo de vida viveria num lugar onde não tem solo? Não é planeta que não tenha, igual Vênus, não tem condição de vida. E se tiver até embaixo da Terra, em cima da Terra não tem jeito. Por causa que é muito quente, gente. É 500 graus de temperatura. Para reunir as condições primárias para a vida, né? Mas então, isso a Marisa também está falando que é o seguinte, que os animais apareciam mortos totalmente sem sangue. E marca um orifício por onde parecia ter sido retirado o sangue. A população já viu a criatura e chamou ele de caboclo d'água. E até hoje essa criatura anda assombrando a população do local e a população anda armada com medo, credo. Aqui aconteceu um fato de morreram umas 40 galinhas, frango, com perfuração. E se eu cheguei a ver, o cara me chamou lá. Isso é estudo, gente. Isso é estudo. No pescoço, extraíram todo o sangue deles. Tem lógico. E estavam todos mortos lá dentro do galinheiro, e um galinheiro alto. Era uma parede mais ou menos de uns 2,5 metros. Não é possível que um bicho pulasse assim. E todos com a mesma coisa, com 2 buraquinhos no pescoço. Como se fosse uma agulha. Todos. Mas não ficamos sabendo de então, nada. Aí ela tá falando aqui que isso aqui foi lá no Rio São Francisco. Nas margens da região do Rio São Francisco. Isso aí já vi muito relato comum de animais mortos e que não comeram a carne deles, só tiraram. Você tá louco, gente. Agora, como que você estuda isso? Como é que você descobre o que aconteceu com esses animais? O que foi que causou a morte deles? Não chega a uma conclusão, não. Não chega, não. É igual o pessoal lá dos Varginhas. Vai lá ver se eles descobriram até hoje o que matou aqueles animais daquela época lá. Não tem conclusão. A conclusão deles foi que morreram por causa desconhecida. Até hoje.
Pode ser, às vezes, alguma raça que precisa de sangue, né? Tá tirando Então, sangue. senhor Faleiro, eu quero te agradecer muito aqui a sua presença aqui. Você tem mais colocações aí para fazer? Você já quer encerrar? Você quer alongar mais? Não, tá bom. Pera aí Nós só um falamos momento, bastante. vou só pegar um negócio aqui rapidinho. Cheguei. Então, pessoal, eu agradeço muito a vocês, a todos que estão aqui, né? Marisa, Nanriman, Book, né? Que tá agora também, Vinícius Pacheco, né? Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Coriolano Lima também, né? Ricardo Schiffer, né? Também estava aqui, Brasil UFO também, que apareceu aqui, que eu tô vendo aqui, ó. Enigmas e Mistérios, o Edson Boaventura estava nos prestigiando aqui, senhor Faleiro. Mila, né? Pra mim é uma honra, nossa, como é uma honra. O Edson Boaventura Júnior nem tem o que discutir, né? Então, gente, eu quero passar aqui para vocês agora como é que vai ficar as nossas lives do mês de setembro, né? E todo dia primeiro eu vou fazer um clipezinho aqui das nossas lives a partir desse mês para vocês terem uma noção de como que vai ser. Dia primeiro, que é a próxima quinta-feira, vai ser o Rony Vernet e casos no Acre, né, com documentos oficiais. No dia 9 vai ser ufologia com Lala Barreto, né? O caso eu acho que vai ser da Maria Cinta, que nós vai discutir, ainda vou resolver com ela, né? Porque eu vi esse caso no canal do Marco Aurélio e a gente gostou muito. Dia 16/9, gente, Luiz Ricardo Diedo. Esse eu tô doido pra entrevistar, você deve conhecer, né, se eu falei. Luiz Ricardo Diedo, do TV Mundo Maior. Nossa, ele é gigante, gente. Custei, mas consegui fazer entrevista e vou conseguir fazer entrevista com ele aqui. No dia 23/9, ufologia híbridos e sexo alienígena com a ufóloga Bruna Aislame. Gente, sexo com alienígena tem casos sim de sexo com alienígenas que é de chamar a atenção. Dia 30/9, caso Varginha com Marco Aurélio Leal, para mim já começar já as minhas pesquisas de campo que eu vou fazer lá em Varginha, que o Marco Aurélio Leal vai abrir com nós aqui e com novidades que ele também tem pesquisado lá sobre Varginha. E dia 7 de outubro, João Marcelo, que vai abrir depois que eu voltar lá de Varginha, que a gente vai discutir sobre o caso, do que eu consegui lá, as informações que eu vou trazer. E no dia 14, um especial da revista OVNI Pesquisa com o ufólogo Fábio Gomes, o editor da revista OVNI Pesquisa. Demorou, né? Tinha que fazer esse especial da OVNI Pesquisa aqui também para vocês, né? Você conhece ele, senhor Faleiro? O Fábio Gomes? Não, E dia 21/10, nas profundezas do psiquismo, Ataíde Ferreira. E no dia 28/10, casos de OVNIs no Rio Grande do Sul, com Vilmar Ziedesky. E lives extra, gente, na sexta-feira. Eu joguei uma live extra, já está programada aqui no canal. Depois do Rony Vernet, na outra sexta-feira, né? Com os ufólogos de Seu Calemba, né? A gente vai fazer aqui uma live sobre o caso da abdução. Deixa eu ver aqui do... que eu esqueci aqui, gente, que eu coloquei aqui. Caso de abdução. Eu já deixei agendado aqui, tá tudo agendado aqui no StreamYard. Do Juscelino de Matos. Gente, vai ser da hora falar desse caso, né? Não sei quem vai participar, eu sei que até agora é o Paulo e o Dirceu, que a gente vai fazer essa live na sexta-feira. É uma live totalmente extra aqui para vocês. E eu posso fazer algumas outras lives extras também, principalmente no meu mês de férias, no mês de outubro. E tem também o segundo domingo, né? Que eu vou estar de folga também no mês de setembro, que também vai ser uma live extra que eu quero fazer aqui para vocês. Vinícius, né, também tá te agradecendo aqui, Faleiro, né, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, né, Coriolano também, parabéns pelas pesquisas, organização e lives.
Narimã também, tchau pra você, né? Um abraço, uma boa noite, eu falei. Quer falar mais alguma coisa? Palavra final sua. Eu que Muito obrigado. agradeço pelo convite, muito obrigado pelo convite. Mais Boa na frente noite você a ainda vai todos. voltar aqui, até o fim do ano. Para contar mais casos pra nós. Então, pessoal, até mais. Mistérios Explodindo. E amanhã, o vídeo que eu vou colocar aqui no canal pra vocês, gente. Show de bola. Como seriam se os planetas do Sistema Solar tivessem vida. A minha opinião, com conjecturas de vida aqui, como a gente conhece aqui da Terra. Começando de Vênus, de Mercúrio, Marte, Terra, até o planeta Netuno. Aqui é nós.